compartilha aí no WhatsApp, manda o link para ele, fala assiste essa aula, porque realmente vai ser uma aula específica para quem quer desvendar os conceitos da teoria musical, entender, incorporar, fazer sentido. Vai ter muito conteúdo aqui, sim, eu sei, mas eu acredito que vai ser um conteúdo que vai contribuir para ampliar o teu universo de entendimento na música, tá bom? Então manda essa aula para essa pessoa já. E se você é essa pessoa que está me assistindo, seja muito bem-vindo. E vamos começar? Seguinte, quando a gente começa a estudar a teoria musical, a gente tem que entender que a teoria é um compilado gráfico de símbolos do que é algo totalmente subjetivo, que é o som musical. A teoria, estudar a teoria é aprender a colocar no papel o que é som, o que não se pega, o que não é concreto. Então a teoria, na verdade, faz parte de você entender como registra o som musical. Nada além disso, ok? Por isso que é fascinante, porque muitas vezes quando nós não estamos próximos da teoria, nós estamos próximos da prática, tocando, fazendo música. Então a gente já está acostumado a digerir o som, a prestar atenção no som, a produzir som com melhor ou com uma qualidade não tão legal, depende, né? Uma melhor qualidade ou não, depende do nosso nível de aprimoramento musical. Mas o fato é que a gente produz som. E quando você se aproxima da teoria, você vai aprendendo a relação de notar, da notação musical desse som, dessa grafia musical. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender que o som ele tem 4 propriedades. E essas 4 propriedades trazem grafias diferentes. O que é isso, Dani? Essas propriedades dizem respeito à qualidade do som, dizem respeito às características dele. Por exemplo, quando você toca uma nota, essa nota ela pode ser classificada ou qualificada como uma nota de um som, de uma altura mais aguda ou mais grave. Então isso já é uma propriedade do som chamada de altura, como eu mesma falei, altura musical, ok? É a propriedade do som ser um pouco mais agudo ou um pouco mais grave. Claro que a altura ela só surge a partir de uma comparação. Para dizer se esse som aqui é agudo ou ele é grave, eu preciso comparar ele com outro. Se eu comparar ele com esse daqui, então ele era grave, porque ele tá mais grosso, digamos assim, entendeu? Do que esse aqui. Esse tá mais fininho. Agora, se eu comparo esse som com esse aqui, então ele tá mais agudo, tá vendo? Então, a referência de grave ou agudo que coloca pra gente uma localização espacial, se tá mais alto, mais agudo ou mais grave, sempre vem da comparação. Mas o fato é que todo som musical que nós temos tem uma altura, ok? Uma altura definida. Além disso, esse som que eu tô tocando aqui, ele possui um volume, concorda? Eu posso tocar ele aqui e você fala, esse volume aqui tá um volume até que forte, porque eu não toquei assim. Assim seria o fraco. Pois essa é uma segunda propriedade do som, que não é chamada de volume. Essa propriedade é chamada de intensidade. Essas duas propriedades se confundem muito quando a gente está começando a conhecer os termos musicais. Porque é bem comum a gente olhar a palavra altura e pensar que a altura se refere a volume. Ah, o som está mais alto, então a gente acha que está falando de volume. Alto no sentido de mais forte. E não. Na música, a altura é a frequência do som. É o quanto mais agudo ou mais grave ele está. Então, é muito comum a gente se confundir nos termos e o significado entre essas duas. Mas lembra, altura, a partir de hoje, você vai se referir a tom, a quanto mais agudo ou mais grave está. Intensidade, que é volume, que é mais fraco ou mais forte, ou um volume médio aqui, de mezzo. Ok? Agora pensa comigo, quando você também está tocando, você pode produzir esse som aqui, que tem uma altura, que tem um volume, você pode produzir nele uma duração, que pode ser diferente. Eu posso fazer esse som durar esse tanto de tempo, ou eu posso fazer ele durar bem menos tempo. E já cortou. Entende? Também, toda propriedade do som vem por uma comparação, ok? O fato é que a duração do som é uma terceira propriedade que vai trazer pra gente o aspecto do ritmo da música. Porque a altura traz o aspecto da melodia da música. O quanto mais grave ou mais agudo está, é a melodia. Pensa, eu posso tocar uma melodia, né? Se você é brasileiro,
Provavelmente você já reconheceu essa música aqui. E aí vai, né? Essa música aqui é o tema do Atirei o Pau no Gato, uma cantiga folclórica. Mas eu toquei as notas, portanto eu toquei notas mais graves ou mais agudas, sem a duração específica. Eu toquei num ritmo diferente do que seria realmente o comum dessa música, não é? O comum dela seria... E eu toquei sem esse aspecto, eu não me preocupei com a variedade de durações. Eu fiz todas elas no mesmo duração. Então eu removi aqui a preocupação com a propriedade ali da duração. Portanto, eu perdi a identidade rítmica desse tema aqui. Deveria ser assim, né? Entende? Então, todo som tem essa terceira propriedade aqui, que vai trazer pra gente um aspecto do ritmo. A intensidade é uma propriedade que traz pra gente o aspecto da musicalidade. Porque quando eu tô tocando, me preocupando com a intensidade, eu tô me preocupando com um som que tá mais refinado musicalmente ou não. Eu posso, por exemplo, tocar de novo esse tema aqui do Atirei o Pau no Gato, todo forte. Intensidade forte. Mas isso tá muito pouco musical. Se eu vario a intensidade, então eu mexo na dinâmica da música, eu vou ter algo muito mais expressivo e muito mais musical. Tem horas que é mais forte, tem hora que é mais suave. Percebe a diferença de interpretação? Então, são aspectos que a gente vai construindo ao longo do nosso aprimoramento musical, da nossa capacidade técnico-interpretativa. A gente vai melhorando a nossa capacidade de ter uma qualidade de afinação para a melodia, tocar as notas com a frequência bem afinada. A gente vai melhorando a nossa capacidade de expressividade, aumentando a nossa capacidade de musicalidade, quando a gente começa a cuidar dessa propriedade da intensidade. A gente vai firmando a nossa base de ritmo, quando a gente começa a cuidar dessa propriedade da duração. E existe uma quarta propriedade, que é o timbre. E essa daqui é inerente à fonte sonora. O timbre vai nos remeter da onde está vindo o som. Então, esse tema que eu toquei aqui, do Atirei o Pau no Gato, está vindo de um piano. Então, é o timbre do piano. Mas eu poderia fazer esse tema com a minha voz. Então, o timbre mudou, porque agora o timbre vem da minha voz. O timbre é a propriedade que diz de onde vem esse som. É aquela propriedade que faz você reconhecer a fonte sonora, mesmo sem estar vendo ela. Então, quando você ouve aí seu pai falar, você não precisa estar na frente dele para você reconhecer que é o seu pai que está falando, porque você conhece o timbre da voz dele. Você reconhece o timbre de uma guitarra, o timbre de um violoncelo, entende? O timbre é a fonte sonora, tem a ver com a qualidade, com o som mais encorpado, mais cheio de harmônicos de um instrumento ou de outro. A gente reconhece de onde está vindo aquele instrumento. Tem a ver com o brilho do instrumento. Se você compara o timbre do trompete com o timbre do violino, você sabe que o trompete é bem mais brilhante, é bem mais, com muito mais potência sonora, um timbre bem diferente do timbre ainda do violino. O violino ainda vai ter algo mais brilhante porque é um instrumento bem agudo. Se você fizer um outro, mas é diferente, bem diferente do trompete. Mas se você comparar ele com o violoncelo, por exemplo, trompete com violoncelo, são timbres com uma característica muito diferente. O violoncelo mais aveludado e o timbre ali do trompete mais metálico, ainda que o timbre de um determinado instrumento é muito impactado pela intensidade. Nós conseguimos alterar o timbre de um instrumento de acordo com a expressividade e até com recursos que a gente usa. Vamos pegar o exemplo do trompete mesmo. Quando a gente põe uma surdina no trompete, muda o timbre do trompete. É o mesmo trompetista, é o mesmo trompete e o instrumento sai com outro som.
Um outro exemplo, você que toca piano, você coloca pedal ali do piano, se você observar, tem um pedal ali que altera bastante o volume, muda o timbre totalmente. Então, não vamos colocar esse pedal de volume, vamos só colocar aquele pedal que deixa o som mais ampliado, mais cheio, mais volumoso, muda o timbre. Então, quando a gente começa a cuidar da expressividade de uma música, mexendo na intensidade, isso também altera um timbre que a gente não teria controle, porque o timbre é próprio da natureza do instrumento, mas há nuances timbrísticas que a gente consegue alcançar no nosso instrumento. E isso vale para a voz também, ok? Então aqui você está conhecendo as 4 propriedades, o conceito das 4 propriedades do som e está entendendo como elas já se relacionam com a prática musical. O fato é que essas 4 propriedades aqui, elas abordam aspectos específicos da música que têm simbologias específicas. Então, quando eu estou falando da altura, eu estou me remetendo à melodia, eu vou aprender sinais gráficos específicos para escrever uma melodia. Quando eu estou falando de intensidade, eu vou aprender sinais gráficos específicos para trazer uma representação para expressividade, para algo ser mais musical, ter mais musicalidade. Quando eu estou falando de duração, de novo, eu vou estudar todo um campo de sinais gráficos para registrar o ritmo da música. Entende? E quando eu estou falando de timbre aqui não tem sinais gráficos. Na verdade, quando a gente fala de fonte sonora, a única grafia que a gente tem na música é escrever para qual instrumento aquilo é indicado. Esse é um indicado para ser tocado para trompete, ou isso é para ser para guitarra. É apenas... Existem também alguns outros, sim. Por exemplo, a clave que você usa, a quantidade de claves indica o tipo de instrumento que tocaria. Então, traz uma sugestão de qual é o tipo de instrumento que tocaria. Mas essas 3 propriedades aqui, elas têm vários sinais gráficos para representar o âmbito que elas acolhem. Entende? Vamos estudar alguns deles? Vamos começar a falar dos sinais gráficos para altura, para melodia. Primeiro ponto, notas musicais. Quando a gente pensa num som ser mais agudo ou mais grave, nós já estamos falando das notas musicais, que são 7, e até aí não tem nenhuma novidade para você. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Agora, o fato é que essa forma de nomear as notas não é a mesma em todos os locais. Você pode encontrar esse nome aqui em alguns outros países, mas em determinados países você não vai encontrar uma tradução para Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você encontra uma correspondente em letras do alfabeto. Então, em alguns países como os Estados Unidos e outros países europeus, enfim, vários outros, a gente tem essa aqui, ó, essa correspondência. Usa-se a letra C para começar a correspondência com a nota Dó. Usa-se a letra D para ser correspondente com Ré, a letra E para ser correspondente com Mi. Dani, por que o A tá só aqui? Isso é uma velha questão que até hoje eu não encontrei resposta. Não encontrei. Encontrei várias hipóteses, já recebi vários comentários, mas são todas hipóteses. Não vi ainda nenhum livro sério de teoria musical que justifique realmente por que o A começa como um correspondente para a nota Lá e não para a nota Dó. Ok? Então, como eu não tenho essa resposta concreta, eu prefiro não abrir nenhuma hipótese de todas que eu já escutei na vida. O fato é que começa aqui. A, B, C, D, E, F, G. Ok? Esse é o correspondente para os nomes. Agora, veja, nós temos 7 nomes de notas, ou 7 letras do alfabeto, mas os sons musicais pertencem a uma gama enorme. Cada som musical é representado por uma frequência. Então você já deve ter ouvido falar que a orquestra é afinada no Lá 442, por exemplo, Hertz, é assim que a gente fala. Por que isso? Porque isso é uma simbologia que determina a altura do som. Por quê? Porque nós temos vários Lás possíveis. Se você observar no piano, o piano é muito claro, é um instrumento onde você vê a quantidade de teclas, portanto você sabe a quantidade de sons que ele produz, de uma maneira muito visual, sabe? E nós só temos 7 nomes, é porque esses nomes se repetem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
ixi, aí vai de novo, eu vou começar a miar. Eles vão se repetindo, isso vai gerando oitavas. Toda vez que a gente tem um dó, chegou até o si, vai começar uma nova sequência de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nós temos uma outra oitava, então, desse dó. E aí vai começar a sequência, né, nessa segunda oitava, chegou até o si, começa uma terceira sequência, uma terceira oitava, ok? E para cada oitava dessa sequência aqui de nomes, há uma altura. Então, olha só, esse é o primeiro dó que temos aqui no piano, muito grave. Esse é uma outra oitava de dó. Vai ficando, é grave ainda, mas menos grave. Menos grave ainda, tá ficando cada vez mais agudo. E aí, para cada um desses dós, há uma representação numérica, porque isso vai trazendo altura, ok? Então, esse Lá que afina a orquestra é uma altura específica de Lá, porque podem existir diferentes alturas